A pergunta que vale um curso de inglês inteiro. Existe uma pergunta que, sozinha, é capaz de destravar o inglês de seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados, etc., para sempre. E ela não custa nada. Isso não é sensacionalismo, é a mais pura verdade. E eu vou te mostrar como isso acontece em poucos minutos. Pode acreditar, não estou tentando te vender nada, não estou tentando te fazer mudar de crença religiosa, nem nada desse tipo. Só quero te mostrar a pergunta miraculosa para o ensino de inglês. E veja bem, falo isto do alto dos meus 35 anos de instrutor de idiomas de forma particular. Com esta pergunta, você pode fazer seu filho brilhar desde o primeiro dia de um curso de inglês, por exemplo. Fazendo essa pergunta, com frequência, você vai garantir excelentes notas de inglês na escola para sempre, dando à criança alegria e autoconfiança. Repetindo esta pergunta em diferentes contextos, você vai fazer com que a criança se sinta como um cidadão do mundo desde cedo ao navegar pela internet, por exemplo, já que não se pode mais viver sem isso, né? Enfim, fazendo uso dessa pergunta, você traz para elas os inúmeros benefícios que alguém tem ao dominar o idioma inglês. Cada vez mais necessário quando colocamos a cabeça para fora do nosso mundo limitado pela língua portuguesa. E este videozinho tem por objetivo ensinar como usar essa pergunta maravilhosa de forma fácil e clara. Não, você não precisa ser fluente em inglês para ensinar isto para o seu filho. Você só precisa ensinar a ele essa pergunta da maneira certa. E para que isso seja feito de maneira eficiente, você só precisa conhecer o funcionamento básico de um celular. A evolução desta atitude cuidará do resto naturalmente. Vamos ver. Como se diz cachorro em inglês? Se você respondeu dog, parabéns. Mas o verdadeiro segredo não está na resposta, está na força da frequência desta pergunta. Alguns exemplos. How do you say cachorro in English? Dog. How do you say carro in English? Car. How do you say casa in English? House. Ok. E mais uma vez, onde está o poder transformador dessa perguntinha? Frequência e situações variadas. Você vai aproveitar a curiosidade natural de uma criança. E por falar em curiosidade, tem aquela fase quando elas não param de perguntar por que isso, por que aquilo, o dia todo, né? Assim, em vez de ficar apenas respondendo, faça perguntas também. A repetição e a variedade de oportunidades devem dar o tom. Bom, nessas alturas, você pode muito bem estar questionando como ajudar a responder quando a criança não sabe a resposta, certo? Bem, o ideal será perguntar sobre coisas que você sabe, ou preparar algumas respostas antes de fazer as perguntas. Mas se você não tem a resposta, bem, aí entra o celular para ajudar. Imagino que você saiba onde encontrar respostas instantâneas, seja por alguma inteligência artificial disponível, pelo Google Tradutor ou por outra fonte do seu domínio e preferência. Você também já deve ter intuído que, conforme o tempo for passando, se você continuar fazendo isso, você também vai aprendendo, vai evoluindo junto. Depois que isto for repetido durante alguns dias, prepare-se. Inevitavelmente, você também começará a ouvir esta mesma pergunta vinda da curiosidade infantil. A partir daí, a coisa só cresce. Acaba sendo um desafio que toma a aparência de um game. E aqui, quanto mais participantes, melhor. A ideia de fazer disto um game é ótima. Faça disto um game jogado frequentemente e seu filho vai querer continuar. A atração do desafio funciona para as crianças também. Veja bem, how do you say cadeira in English? Quando a criança começa a fazer uma pergunta assim, o cérebro dela assume uma postura ativa de investigação. Ela quer descobrir o mundo. Isto é irresistível. E pode ser feito a qualquer momento do dia em que estiverem juntos. Isto pode abranger uma variedade de situações e palavras diferentes que enriquecem o processo.
quando estão atravessando a rua, quando estão brincando, quando estão comendo, inúmeros objetos dentro de casa. Oportunidade é o que não falta. E acaba virando uma descoberta para os dois lados. Sabe aquela história, não dê o peixe, ensine a pescar? Aqui temos esta situação materializada. Façam isto e, quando suas crianças estiverem em uma aula de inglês, elas vão cobrir os professores de perguntas. Acredite, isto é o paraíso para qualquer professor de inglês que se preze e faça jus ao nome. Vamos ver. How do you say parabéns in English? Congratulations. Então, congratulations. Família que aprende unida, permanece unida. Experimentem e me contem aqui nos comentários qual foi a primeira palavra que seu filho quis descobrir com a perguntinha mágica. Saber o desdobramento do que acontece em diferentes situações me ajuda a aperfeiçoar essas dicas. Thank you.